Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que hoje entrevista esse que está me ligando aqui, o prefeito de Cuiabá. O Opinião, então, está ao vivo nesse instante aqui, daqui a pouquinho. Prefeito, está me ouvindo? O prefeito está me ouvindo aqui. Está me dizendo que está... Beleza, está dizendo que em 8 minutos estará... Tudo bem, chefia. O prefeito está me dizendo que aqui 8 minutos estará conosco aqui. O trânsito tá... Tem que ajeitar o trânsito, Abílio. Porque aí a gente vem mais rápido. A próxima vez que a gente marcar a entrevista aqui, já vai estar agilizado o programa. Nós marcamos com o prefeito de Cuiabá para fazermos aqui um balanço, né, desses pouco mais, quase 120 dias, né, de gestão. Muita coisa acontecendo na capital de Mato Grosso e a gente vai conversar um pouco sobre tudo que está rolando aí, aquelas questões que ainda não foram resolvidas, mas que existe já um trabalho encaminhado aí para resolver, enfim, não param, né? As demandas não param. Então fique bem atento que daqui a pouco já vai estar conosco aqui o glorioso prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. Certo? Porque a gente, no dia de ontem, que eu falo, nós aqui do Opinião, nós fizemos, o programa completou 5 anos, ontem foi domingo, pé de cachimbo. E a gente hoje, até em função dessa data importante, a gente convidou uma personalidade muito importante aqui para o povo cuiabano especialmente, que é o prefeito de Cuiabá, que mais uma vez nos atendeu, não é, de bate-pronto, e vem aqui falar conosco, fazer um balanço aqui quanto à gestão desses poucos dias aí, aqui à frente da Prefeitura de Cuiabá. Professor Lorenberg, ontem fizemos 5 anos, rapaz, nada de ver. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Parabéns, viu, Paulo? Parabéns. Parabéns para todos nós. 5 anos, tomara que esses 5 anos se reproduza a outros tantos 5 anos. É verdade, 5 anos. O Gersinho, vê que o Boca está me dizendo que está meio que falhando a lapela do glorioso professor Lorenberg. Aí o Gersinho, cinegrafista, melhor cinegrafista do estado de Mato Grosso disparado, né? Tanto que ele chegou no Grupo Gazeta antes do Dorileu, você tem ideia. Você vê, o Grupo Gazeta tem 35 anos, e assim chegou lá ainda adolescente, né? E é um grande profissional que está conosco aqui, inclusive, parabéns para o Lorenberg, parabéns para o Gersinho, que é o Gersóvis, que eu chamo, né? Grande figura humana, também conhecido como marido da Nair, que faz pamonha deliciosa, né? Um glorioso. Está tudo certo aqui? Fala aí para ver se está tudo certo aqui. O programa ao vivo a gente faz isso, né? Testando. Mas, ô Paulo, hoje ameaçou chover, mas ontem deu muita chuva. Ontem choveu bom, hein? Choveu muito Domingão. ontem. E o que está me preocupando não. Veja, todos nós sabemos, Paulo, e o amigo telespectador também sabe disso, que em anos normais as chuvas acabariam no mês de março. Nós já estamos no finalzinho do mês de abril e a chuva, ao contrário de ir embora, está muito mais. Eu acho que teremos ainda um bocado de chuva ainda para vir, né? Porque pelo calor que tem feito aí, né? E está tudo desengonçado esse tempo nosso, vai saber quando que vai. Hoje choveu pela manhãzinha em algumas regiões, né? Hoje choveu pela manhã. Na minha área foi à tardezinha, mas um chuvisco bem rapidinho. É que você não pagou a conta lá com São Pedro, mas é que tem... Choveu bastante hoje também, uma chuva forte, mas ela foi rápida também, assim, não demorou muito tempo não. Então assim, dizia eu, o Opinião ontem fez 5 anos e a gente é com muito prazer, alegria e honra que nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 19h30 às 20h30, ao vivo. E sempre tivemos, você tem uma ideia, tivemos oportunidade de, ao longo desses 5 anos, receber aqui nessa bancada como convidados as principais personalidades políticas da área cultural, da área
da economia, da área acadêmica, universitária, não é? Do direito, enfim. E a gente continua com essa pegada, com o compromisso de levar a informação fidedigna, aquela que a gente consegue extrair diretamente da fonte, não é? Sempre num formato de bate-papo, não aquela coisa muito sisuda. Lindenberg, você lembra de uma entrevista assim, que tenha te marcado bastante aqui no Opinião nesses 5 anos? Porque eu lembro de várias, assim, né? Eu lembro de várias, não pelo grau de importância, todo mundo é importante, mas pelo cargo elevado, mas assim, porque tem qual que é a entrevista boa para mim? Aquela que nos nutre de muitas informações, né? Que quando a gente se sente contemplado aqui de informações, imagina o nosso telespectador, né? Que, por exemplo, na área da saúde, muitas dicas, nós desde o começo, nós sempre vestimos a camisa do combate à violência contra a mulher. Sempre. Nós sempre fizemos questão, por exemplo, de estar aqui abordando o tema com delegados, promotores de justiça, defensores, desembargadores, não é? Policiais, militares, enfim. A gente sempre abordou essa questão da defesa à mulher, no combate à violência contra a mulher, e essa é uma das marcas nossa. Então eu lembro de bastante bate-papos que tivemos, informativos que tivemos aqui. Você lembra de algum em específico assim? Não, Paulo, veja, eu tenho até receio de mencionar uma ou outra. Eu corro o risco de esquecer os nomes e esquecer de... Veja, cada entrevista é uma página diferente, é algo muito diferente. Eu, particularmente, o Paulo deve concordar comigo nesse aspecto, que a boa entrevista não é por conta do entrevistador, mas é por conta do entrevistado. Exatamente. É o entrevistado que é a grande estrela de uma entrevista. É a informação que o entrevistado traz, não é? Porque ele enriquece aquele que está lá do outro lado, chamado de telespectador. Por isso, e até por isso que ontem, quando completamos 5 anos de programa Opinião, não é? Nós estamos aqui fazendo esse flashback aqui. E para marcar essa data, que a gente comemorou ontem, está aqui conosco Apostos Abílio Brunini. Ele já vem aqui de algum tempo, desde quando era vereador, depois deputado federal, agora prefeito. E como prefeito já veio também aqui, acho que umas 2 ou 3 vezes também, né? E assim é, porque a gente faz questão disso devido à informação. Prefeito, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua agenda lá é muito extensa e não termina às 7 horas, às 6 da noite, mas termina 11, meia-noite, na Barra do Baguncinha lá. Eu sei que tem gente lá no Palácio Alencastro lá, secretários e a pessoa da assessoria, que fica lá na Barra do Baguncinha até varando a noite adentro. Mas é bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor. Desculpa te fazer ficar enrolando os ouvintes, os telespectadores, para ganhar tempo até a gente chegar. Não foi, não. Meu compromisso estava aqui de chegar aqui às 7h30, pessoal. Infelizmente... É o trânsito de Cuiabá. Não foi só a questão do trânsito, não. Estava tendo a missa do 7º dia da Heloísa, filha da Suelen, que foi vítima daquele feminicídio recente. É uma situação catastrófica aqui no nosso município e a gente esteve presente lá. Ela acabou às 7 horas e pouquinho e mais o tempo de me solidarizar com a família e o pessoal acabou complicando a chegada aqui. Aliás, parabéns, prefeito, porque muitos prefeitos ou gestores diriam que a segurança pública é um caso do governo do Estado, né? E já vi a sua manifestação por algumas vezes com essa questão da violência contra a mulher, especialmente, coincidentemente, é o assunto que nós estávamos falando agora há pouco aqui, que algo que infelizmente só aumenta, não é? E a sua preocupação nesse sentido, criando uma secretaria para tratar desse assunto, fora a outra secretaria também lá de assistência social, também linkada com essa outra. Enfim, eu queria até, para começarmos em termos de perguntas, de que forma está estruturado e de que forma há a sintonia entre a sua gestão
municipal com a do Estado para tentar encarar e vencer covardias como essa que aconteceu lá no meu bairro, Morada do Ouro, caso da Heloísa, e para a gente não ter mais isso aqui. Olha, primeiro, tem situações, e sempre vai haver situações que são impossíveis de prever, impossíveis de antecipar. Uma situação como essa é muito difícil de se precaver, até porque como você vai impedir que uma pessoa que mora numa casa, que tem acesso à sua própria casa, não é um estranho, né, tenha uma decisão maligna como essa de ir lá e tomar uma atitude como fez. Isso a lei não tem como prever, mas existe como punir com mais rigor, e punindo com mais rigor, o sentimento de impunidade se diminui, e diminuindo o sentimento de impunidade, diminui-se as possibilidades. Além disso, é importante que a Secretaria dê assistência à vítima, ao suporte à vítima, não só a fazer justiça. Fazer justiça é importante, mas a vítima, no caso a mãe, ter uma assistência é tão quanto importante. Porque muitas das vezes se fica preso apenas ao processo vingativo de querer fazer justiça, mas se abandona a pessoa que também está sofrendo as consequências daquela justiça. Então, dar assistência à mãe, todo o suporte que a gente puder dar, é fazer com que o bandido não vença. E eu falei para ela agora há pouco, eu falei, se a gente ficar dando só atenção ao cara que cometeu o crime, a tendência é esse cara ter conseguido matar a mãe também, porque a mãe sofre e vai continuar num processo de autodestruição. Então nós vamos dar todo o suporte à mãe, assim como a gente quer dar suporte às outras situações. A Secretaria da Mulher tem essa função também de dar suporte a isso. É importante lembrar que houve casos de terror mesmo no nosso município, como o caso da Emily, que perdeu a vida, e a gente clama por justiça no caso da Emily também, e tantos outros casos que vieram acontecer. Em Sorriso teve um cara que trabalhava numa obra do lado, invadiu a casa, matou a mãe e as filhas. Essas coisas, elas vêm de um exemplo de impunidade, de um exemplo de que se roubar um celular para comprar cervejinha não tem problema, um exemplo de que os corruptos vencem, um exemplo... Essas coisas também elas se ampliam quando você percebe que uma parte dos governantes eles dão um mau exemplo diante da sociedade. Ok, a nossa solidariedade é a família da Heloísa, não é? E a gente espera que aquele dispositivo da medida protetiva funcione com a mãe dela, para que não tenhamos notícias semelhantes posteriormente, não é? Eu falo isso porque já entrevistamos aqui recentemente, por exemplo, a delegada da Delegacia da Mulher, dando conta de que as últimas vítimas, se não todas, registradas em dos feminicídios registrados em 2025, nenhuma delas tinha a medida protetiva, tinha acionado isso. Então a gente espera que haja isso agora e que você, mulher, nunca, jamais deixe de buscar esse direito, para evitarmos o pior, né? Então, fica a dica aqui. Parabéns pela criação da Secretaria da Mulher, que eu acho que é a atenção primordial, especialmente para os familiares das vítimas, né? Que têm sido esses braços estendidos a essas pessoas pela Prefeitura de Cuiabá. Professor Lorenberg. Prefeito, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez. Nós ganhamos e ganhamos muito, prefeito. Prefeito, a minha primeira participação nessa entrevista, eu gostaria de fazer um pedido ao senhor. E eu vou justificar primeiro, antes de fazê-lo. Eu estava no início de fevereiro, prefeito, no início de fevereiro, em um táxi, e o motorista do táxi virou para mim: é com você mesmo que eu quero falar. E ele me disse que as ruas no CPA não tem nome nas ruas. E as casas não tem número nas casas. São raros as ruas que apresentam o nome e raras as casas que apresentam o número. E ele me falou isso,
que sente dificuldade de encontrar determinados endereços. E aí ele me chamou a atenção. Sou cuiabano, ele falou que era cuiabano, que tem 35 anos como motorista de táxi e mora há muito tempo no CPA. E aí ele virou para mim, imagine alguém que é do interior, alguém que é de outro estado, vir procurar um endereço no CPA. Diante disso, prefeito, eu fui, particularmente, visitei 7 bairros. Eu vou visitar mais. E cada um dos bairros que eu visitei, o retrato era igual ou pior do que o retrato que o motorista de táxi me falou. Eu estou diante, prefeito. O que o senhor cita é mais uma questão de emplacamento. Exatamente. Não é que elas não tenham nome, elas têm nome, Tem mas nome, não há um falta emplacamento para placas, poder divulgar qual é o nome da via. Exatamente. Então esse é o meu pedido, prefeito. E o senhor é arquiteto, urbanista, sabe muito mais do que eu que uma cidade comunica-se com o munícipe, comunica-se com a prefeitura, ou com o cidadão, com as pessoas. Cuiabá, eu conheço todas as capitais do país. Cuiabá é que menos comunica com as pessoas. Falta placa explicando para a pessoa que vem à nossa cidade onde ele está, para onde ele vai. Infelizmente, esse é o meu pedido, prefeito, de fazer ao senhor, para que olhe com muito mais atenção a respeito disso. Bom, obrigado. É uma sugestão importante. A gente está no momento agora que aos 4 primeiros meses, a gente está tentando resolver os problemas de medicamento, os problemas das UPAs lotadas, os problemas dos hospitais como eles estão. Nós estamos com um problema na cidade cheia de buraco. A gente já tampou mais de 6 mil buracos, mas ainda tem muito buraco para ser tampado na nossa cidade. Temos um problema de drenagem, onde o mês de abril ele teve a maior densidade de chuva nos últimos 20, 30 anos. Desde 64 não tem um registro de um volume de chuva como esse no mês de abril. Então, assim, nós passamos por momentos difíceis, estamos tentando enfrentar esses momentos, mas assim que as coisas der uma aliviada, a gente começa a buscar investimentos nessa parte urbanística de identificação. Eu sei que o senhor está falando, mas as casas não têm número, elas não estão identificadas. As ruas não têm nome, elas não estão emplacadas. Né? Mas a gente vai buscar essa solução mais para frente um pouquinho, tá bom? Beleza, então tá aí, portanto, e verdade isso, né? E fica bonito quando tem aquelas placas. Imagina, eu já fui entregador de gás, de supermercado. A gente padece quando... De supermercado eu acredito, mas de gás... De gás também. Eu não só... E naquela época, bicicleta cargueira, aquelas cargueironas, não é? Hoje é de moto. Eu mesmo. Magrinho assim? Magrinho. Eu era raquítico naquela época do que passava fome lá em Barra do Garças. Isso em Barra do Garças, né? Na minha terra lá. Mas isso aí a gente estuda um pouquinho para apresentar o programa Opinião lá no futuro. E, Abílio, vou trocar o assunto aqui, porque eu imagino que se tiver uma organização financeira e uma equipe econômica bem ativa, bem proativa, dá para fazer muita coisa com 138 milhões de reais. Essa é a cifra resultante da economia... Nos 100 primeiros dias. Da revisão dos contratos nos 100 primeiros dias. Como que foi e como será destinado esse dinheiro? Tá. Primeiro, é importante que a economia, ela não é que nem você tem o dinheiro no bolso e economizou e o dinheiro sobrou. A economia de gestão pública, ela não é assim. Ela funciona da seguinte forma. Se a gente tivesse gasto o que estava previsionado a gastar, nós estaríamos devendo. Então, o que ocorreu? Nós fizemos o planejamento, organizamos o orçamento para ser gasto compatível à nossa receita, colocamos uma trava, só gasta aquilo que arrecada, reduzimos os contratos supérfluos e começamos a pagar dívidas do passado, tanto quanto dívidas daquelas que estão, principalmente as empresas que dão continuidade no serviço público, para que elas não parem, e dívidas da nossa gestão, desses primeiros meses de mandato. Aí essa economia, ela se dá porque se nós não tivéssemos feito essa economia de 138 milhões, nós chegaríamos no final de 100 dias com uma dívida de mais de 100 milhões.
Imagina, gastaríamos mais do que arrecadamos. A gente teve uma economia de 138 milhões, sendo mais de 100 milhões não empenhados e não gastos, e 38 milhões aproximadamente de contratos que a gente também revogou. Tudo foi revogado, mas 38 a gente cortou de uma vez, mais de 100 a gente não empenhou, não gastou, e eles estão em fim de contrato. Vou dar um exemplo. Tem um contrato lá que ele expira agora no mês 6, entendeu? A gente pode gastar ou não gastar esse contrato. Gastar é o quê? Empenhar, dar uma ordem de serviço, mandar executar aquela despesa. Ela estava previsionada a acontecer. Se a gente fizesse, a gente ia acabar fazendo uma despesa que a gente ia ficar devendo, porque não ia ter o dinheiro para pagar. Então, o que a gente fez? A gente não empenhou e não rompeu. Por quê? Porque se rompesse, eu ia ter que pagar multa. Então, a minha obrigação não é romper, a minha obrigação é não gastar. Então, se eu não gastar, ele fica parado lá e assim que expira o contrato, há um encerramento sem despesa. O senhor está entendendo? Então, é isso que a gente fez. Deixou vários contratos com saldo, não empenhamos e estamos esperando eles serem encerrados naturalmente sem aplicação de multa. A soma disso tudo vai estar dando 138 milhões de reais. Uma das soluções que a gente já apresentou de retorno, por exemplo, na aplicação desse dinheiro, é o ônibus gratuito no domingo. Agora, todos os domingos nós teremos o ônibus gratuito. A partir do dia 1º de maio. A partir do dia 1º de maio. Isso já é um fruto dessa economia. Outro fruto dessa economia, a gente aumentou o número de médicos nas UPAs. Agora tem um médico triagista, um médico que faz a entrada para diminuir o tempo de espera na UPA, principalmente segunda, terça e quarta. Nos outros dias da semana a gente ainda não colocou, mas na segunda, terça e quarta, que o volume é maior de atendimento, a gente já colocou esse médico triagista. Outra questão, a gente está terminando o Centro Médico Infantil, que é uma obra nova lá no Velho Pronto-Socorro, para a gente ter um espaço dedicado 100% à pediatria. Outra questão que a gente está investindo é o Centro de Referência do Autista, onde a gente vai colocar lá na antiga Unique Barão, um espaço que vai ter um atendimento especializado à criança autista. Outra vantagem dessa economia é que a gente vai servir café da manhã para mais de 32 mil crianças e servidores. Vai dar um total de praticamente 50 mil pessoas entre crianças e servidores diariamente, atendido todos os dias na rede educacional. Então, todas as nossas escolas, sem sobrar nenhuma, todas elas terão café da manhã na chegada. Então, o aluno, o professor, chegando à escola, já vão se alimentar e já vão seguir para a sala de aula alimentado. Antes não era assim. Antes não era assim. 32 mil alunos da escola básica, do ensino básico, estavam sem ter o café da manhã na escola. Então, a criança chegava com fome, ia comer lá pelas 9h30 da manhã, depois de já ter passado 2 horas com fome, assistindo aula com fome. O objetivo é melhorar o rendimento delas, inclusive, né? Se ela chega na escola, toma o café e vai para a sala de aula, tanto ela quanto o profissional da educação, o desempenho é melhor. Com certeza. Isso é apresentado por diversos dados. Só para você ter ideia, a gente ampliou as equipes de tapa-buraco, foi mais de 6 mil buracos tampados nesse período. Aumentamos o volume da coleta de lixo, já tivemos mais de 70 mil toneladas coletadas. Então, assim, nós estamos todo vapor. Olha só, tem muita coisa para falarmos aqui ainda. Eu tenho que ir por obrigação. Eu percebi que você queria me interromper por algum motivo. Eu preciso de ir para o break comercial, mas é 1 minuto e meio. A gente retoma aqui com o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, em um instante só. Pois é, estamos de volta aqui. Eu estou só passando aqui uma mensagem para a Ana Carla Costa, minha amiga. Pronto, mandei, Aninha. Opinião está de volta aqui com o Abílio Brunini, prefeito de Cuiabá. O Abílio, esse moço que está aqui do meu lado aqui, no bloco anterior, estava falando aí um monte de conquistas. E aí eu perguntei, provoquei por conta dos 138 milhões economizados, com revisão de contratos e tudo mais. Em Boca, mas assim, o Boca, nosso diretor eu estava conversando com o Boca aqui na hora do intervalo, mas, Abílio, permita-me dizer com todo respeito, esses mais de 100 dias aí não foram só de
De coisas flores, boas, né? de coisas boas não, porque houve desequilíbrio na gestão e tem pisada na bola também, né, Boca? Olha lá. Tá de sacanagem, né, Caramba, Zé? bullying, hein? É que sim, ó, é só subir na bola assim, pega o segundo e ó, já foi, cara. Pra que tanta dificuldade, velho? Põe de novo aí, Boca, só pra gente ver, porque foi tão põe não, rápido pô. aí, aumenta um pouco o volume aí. Eu nunca vi um prefeito pisar na bola tão explícito. Olha só. Santa mãe, a Tá de barrigona. sacanagem, né, Zé? É que sim, ó, é só subir na bola assim, pega o segundo e ó, já foi, cara. Pra que tanta dificuldade, velho? Pra que tanta dificuldade, Abílio? E a barriguinha do Abílio. Essa barriga do Abílio já foi maior. Eu vi que ele emagreceu bastante nessa gestão aí. O Bolsonaro mesmo falou que ele tinha que dar uma emagrecida. Agora, pisar na bola assim, prefeito. Esse é o Jeanzinho, mas- né? É Jeanzinho o nome dele? Acho que sim. É, eu acho que é, coisa assim. Mas a gente vai colocar uma placa na frente da prefeitura. Acho que nós já estamos com 120 dias sem nenhuma operação da polícia na prefeitura de Cuiabá. Então, assim, por mais que a gente tenha muita coisa para melhorar, né? Já é alguma coisa para se comemorar. Prefeito, agora falando sério. A nossa, 120 dias sem operação da polícia. A primeira-dama pode entrar na prefeitura. Então tá indo bem, pô. As coisas melhoraram. Eu tô zoando, eu tava zoando. Nenhum secretário preso. Foi só para dar um gancho para abordar esse tema desse lado seu, prefeito, de visitar as escolas. Outro dia você está se atirando na piscina, dando salto mortal, enfim. Não por isso só, mas assim, pelo fato de se aproximar desses pequeninos, né, trazendo uma mensagem a eles, ó, vocês estamos juntos, né? E aí quando isso acaba se configurando em ação, então, aí que se eu tivesse, como o Orenberg te pediu aqui no corte das placas nas ruas, se eu pudesse pedir, eu pediria assim, prefeito, por favor, nas escolas municipais, providencie piscina. E também a abertura no final de semana, já que nós vamos ter domingo o ônibus de grátis, né, ou de graça, para que as escolas pudessem abrir para o lazer da família e tudo, coisa do tipo, assim, sabe? Professor Lenlenberg vai saber. Olha só, em 2020, eu fui candidato a prefeito em 2020 e estava no meu plano de governo, colocar piscina nas escolas. Não sei se o senhor vai se lembrar disso, mas estava no meu plano de governo colocar piscina nas escolas. Aí me ridicularizaram. Falaram, olha só, tanto problema na cidade, o prefeito quer colocar piscina nas escolas e coisa e tal. E aí eu acabei não tocando nesse assunto na eleição de 2024, mas está também no nosso plano de governo. A gente está fazendo uma ação que a gente está desde 2020 tentando fazer. Eu estive com o Otaviano Pivetta lá em Lucas do Rio Verde, onde boa parte das escolas tem piscinas municipais, e a escola ela é um clube. Ela é um clube para o final de semana. Então, só para você ter noção, um simples fato de você abrir a escola no fim de semana, você muda toda uma configuração de comunidade. As pessoas não entendem que é muito além de uma piscina. Elas não entendem, por exemplo, que hoje numa escola o convívio está limitado a apenas os alunos. E os alunos dentro daquela escola, dentro daquela sala de aula, dentro do horário do intervalo. E o que a gente faz é criar uma relação de comunidade. Hoje, uma escola é um clube Dom Bosco da vida para aquela região. Lá na Popina, por exemplo, lá na Dimpina, na Fernando Corrêa, lá a piscinona lá que é uma maravilha. Lá tem uma piscina muito bonita e a escola virou o clube da região. Sabe, eu não sei se você já foi no Clube Meu Dom filho Bosco estava na lá. época que... Não, que o clube, Dom na Bosco. época de ouro do Clube Dom Bosco. Orenberg é desse tempo, eu não sou. Provavelmente é. Mas era uma alegria da comunidade ir até o clube e brincar na piscina do clube, e a família ia e tinha outras atividades em complemento. Hoje a gente vai na Escola La Maria de Impina e você vê os professores descontraídos, brincando com a família, conversando com os pais, os outros alunos jogando bola, com o apoio do Corpo de Bombeiro, com o apoio de professor de educação física.
e outros profissionais que estão lá dando todo aquele suporte. Lá na Marinha de Empina tinha até treino de arco e flecha, onde que as crianças elas assistem nas Olimpíadas aqueles arcos profissionais, e lá tinha uma associação de pessoas que treinam esse esporte que se voluntariaram para poder passar para aquelas crianças a prática do esporte, onde algumas delas se apaixonam e falam que quer um dia ser praticante daquela atividade esportiva. Você ter a liberdade de apresentações culturais dentro de um espaço como aquele. Então, eu acredito que só temos a ganhar. Pois é, mas aí como a pergunta é, tem como implementar isso? Passa pelo seu plano de ação aí nos próximos anos, Sim, colocar claro, isso? Está no nosso projeto. Tá no nosso projeto. Pois é, mas assim, para se tirar do projeto, para começar a colocar em prática, Então, você tem previsão para isso? Não é tão simples assim. Primeiro, a gente tem que deixar claro. Nós temos prioridades no momento. Qual é a nossa prioridade no momento? Tampar buraco, limpar a cidade, colocar os ônibus para funcionar adequadamente, fazer a saúde funcionar e a educação funcionar. Primeiro, essas são as minhas prioridades. Quando a gente recebeu a gestão, tinha 4.200 crianças fora da sala de aula. Hoje, a gente está apenas com 1.900. E nós conseguimos, em 100 dias, diminuir 50% daqueles que estavam fora da sala de aula, ampliando atividades filantrópicas, ampliando outras atividades e aumentando o número de vagas. Eu quero zerar isso. Para mim, a piscina ela é importante, sim, mas também não ter nenhuma criança fora da sala de aula é mais importante do que a piscina. Então, tudo é custo. Então, cada escolha é uma decisão financeira. Okay. Ela é uma política pública, mas amarrada a uma escolha financeira. Quanto custa para ter dessas 1.900 crianças dentro da sala de aula? Quanto custa para fazer a piscina? Daqui a pouco a gente faz a piscina. Vamos colocar as crianças na escola. Melhor ter a criança fora da piscina do que fora da sala de aula. Não, Né? Você entendeu, né? Professor Lorenberg. Prefeito, o senhor falou por várias vezes a questão da saúde, a saúde, que é uma das prioridades do senhor. Agora, muito recentemente, neste mês, o senhor teve um encontro, o senhor e a secretária de saúde, com o promotor de justiça, Milton Matos. E aí vem a minha pergunta, prefeito. Qual é o balanço que o senhor faz deste encontro, dessa reunião? E já emendo nessa pergunta aí o tal do TAC, que não foi um TAC para a gestão do Emanuel só não. Foi um TAC para a Prefeitura de Cuiabá. Foi um termo justamente de conduta de governo, não é? E aí o Milton teve aqui, doutor Milton, o conselheiro Sérgio de Carlos também, acho que falou hoje alguma coisa assim, provocado, né, sobre o assunto, dizendo assim que o Milton disse que 20 e poucos % só que foram cumpridos, né? Queria que você respondesse a respeito disso também. Primeiro, eu admiro muito o Milton. Ele é um cara muito responsável, muito sério. Sabe quando você vai conversar com um promotor que ele é muito bem intencionado, ele não quer te prejudicar, ele está querendo te auxiliar a fazer a melhor coisa possível? Então, isso eu admiro e respeito muito ele. Essa equipe de apoio e monitoramento também tem feito um trabalho muito importante de nos auxiliar. Eu estive na reunião com ele, ele falou, olha, Bílio, os indicadores estão apontando que apenas 24% ou 26% do TAC estava concluso até o momento, né? E ele explicou que boa parte dessas dificuldades de melhorar os indicadores está vinculada à ausência de informações direta à equipe de acompanhamento. Falei, promotor, nós vamos melhorar isso, nós temos que melhorar isso. E justifiquei a circunstância, a maioria das coisas, uma boa parte das coisas que está pedindo lá, a gente está fazendo alterações agora na lei para que a gente possa conseguir melhorar os indicadores. Estamos alterando amanhã, acredito que se der tudo certo, amanhã altera a lei da empresa cuiabana, alterando o seu formato, nos permitindo avançar ainda mais. Criamos uma secretaria adjunta de saúde bucal, uma secretaria adjunta de farmácia e vou criar uma secretaria adjunta de vigilância sanitária também. Então a gente vai começar a descentralizar um pouco dessas tomadas de decisões para ter mais gente nos auxiliando a organizar a pasta da saúde de Cuiabá, que é muito complexa. É muito complexa. É um orçamento de 1,5 bilhões de reais por ano. Então ela precisa ter uma gestão mais eficiente para trazer os resultados para a população. E o Dr. Milton, ele está certo. Ele chega para nós e aponta ainda as deficiências que tem ainda na gestão. Realmente a gente ainda tem algumas faltas de medicamento ainda na saúde de Cuiabá. A gente teve uma licitação agora com o pregão. Houve ganhadores,
Só que a burocracia é tão grande que ainda não conseguimos comprar desses ganhadores os medicamentos. Tem previsão? Acredito que na semana agora já deve estar chegando os medicamentos. Porque o que ocorre? Um pregão, ele tem que ainda dar prazo para as empresas contestarem os vencedores. Então, ganha, homologa o resultado, aí tem a contestação, ainda tem manifestação no processo, ainda alguma tenta judicializar, umas passam um preço errado. Teve uma lá, por exemplo, que mandou um remédio que custa quase R$170, ela passou por R$1,70. Notoriamente um erro. Aí a gente questionou, falou, acho que você errou no lance e tal. Ela falou, não errei não, acertei. E insistiu em manter o número. Aí a gente, na hora de fazer o pedido daquele produto, ela não vai entregar aquele produto, porque ela fez isso para tumultuar o processo, e aí a gente vai ter que penalizar a empresa, judicializar. Então essas medidas todas, elas acabam demorando. Com a empresa Cuiabana, que a gente está mudando as suas finalidades, ela vai ter mais celeridade nessa aquisição de produtos, manutenção predial, a gente vai ter mais liberdade de executar o serviço da Secretaria. Eu vi um vídeo seu e eu queria, emendando a pergunta do Lorenberg, o que vocês conseguiram, você, a gloriosa Lúcia Helena, secretária de Saúde, conseguiram fazer com aquela infinidade de medicamentos prestes a vencer, porque é humanamente impossível a população cuiabana conseguir usar aquilo lá, tudo, não é? Não é humanamente impossível, não é isso. Não, é por causa da data de validade. Não, entenda, olha só. Eu queria que você explicasse, então. A gente, era 1 milhão de comprimidos, não lembro o nome do medicamento, mas era 1 milhão de comprimidos num determinado medicamento. A média de consumo por mês estava em 100 mil unidades desses comprimidos em cada mês, restando 3 meses. Quando eu gravei aquele vídeo e a gente mostrou isso, a gente abriu para que a população que tinha receita de consulta privada e aquelas mesmo que às vezes não tinha nem coragem de ir no hospital para pegar o comprimido achando que já não tinha, o vídeo deu visibilidade à situação. E aí ampliou o número significativamente de número de pessoas que foi até as unidades buscar aquele medicamento. Serviu para divulgar também. Reduziu a perda. Eu não sei te dizer de cor agora quantos ainda sobram, mas eu fiquei sabendo que mais que dobrou o consumo do medicamento, porque a população ela usa bastante, é um medicamento de controle de pressão. Então a população usa bastante, é um medicamento muito comum, e infelizmente as pessoas não sabiam que tinha e não sabiam o volume. Ao descobrir que tinha e o volume, elas começaram a buscar as unidades em vez de comprar na farmácia. E isso fez com que o medicamento saísse com mais facilidade. De repente fica uma ideia aí, né, de prefeito, aquilo que tiver lá, de acordo com a organização de quem controla as medicações, os medicamentos, fazer uma espécie de divulgação, não é? Para que as pessoas, ou um disque, alguma coisa. Nós vamos mudar esse formato, não vai mais ter perda de medicamento. Nós vamos acabar fechando a central de distribuição de medicamento e nós vamos contratar uma empresa que distribui o medicamento já na unidade. Nós não precisamos ter um lugar que compra o medicamento, armazena o medicamento e depois faz a dispersa para as unidades fazer a dispensação. Nós vamos contratar uma distribuidora, para que essa distribuidora já distribua lá na unidade básica. Ok. Daí isso vai diminuir essas perdas e o medicamento chega lá na ponta onde já vai ser dispensado diretamente. Ok. Mas 1 milhão é difícil de distribuir. Foi quase todo distribuído. O Opinião vai dar um tempinho só, no intervalo comercial, 1 minuto e meio. Marca aí, a gente retoma aqui com o prefeito Abílio. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião hoje com Abílio Brunini, prefeito de Cuiabá, aqui. Eu quero só mandar uma boa noite aqui para a Lucivane, que está assistindo a gente lá no bairro Pedra 90. Obrigado, viu? Ela está junto com o Ednei, que é o glorioso noivo. O Valdinei, esse lá do Três Barras, está acompanhando a gente com a Matilde, que é a gloriosa mamãe dele. Obrigado pelo carinho de vocês aqui também. A Ana Cássia, do Dom Aquino, que está também acompanhando o programa Opinião. Só mandou até fotinha aqui da careca do Abílio, enfim, né?
Obrigado a vocês que estão acompanhando a gente. Professor Lorenberg, por favor. Prefeito, recentemente nós tivemos o festival, o 6º Festival da Pamonha, né? Lá na comunidade do Rio dos Peixes. O senhor esteve lá, a prefeitura participou desse evento. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desse evento, se tem possibilidade de aumentar a estrutura para o próximo ano ou não. Tá. O senhor foi lá? Fui. Bom, hein? No sábado. Olha só, o que ocorre? A prefeitura participou, mas de forma bem tímida nesse processo, porque ela não estava devidamente previsionada no orçamento do município. Então a gente não tinha como ter um planejamento eficiente de aplicação de recursos. Mas mesmo com muita timidez e com uma infraestrutura simples, o evento foi um sucesso, foi lotado, muita gente esteve presente. Isso demonstra quanto a população cuiabana, a população da Baixada, ama a comunidade do Rio dos Peixes, uma comunidade que tem uma gastronomia incrível, uma cultura incrível, e isso tem que ser valorizado. Eu tenho o desejo de criar uma praça de alimentação permanente, um espaço que não precisa ter só a festa uma vez por ano, mas que permita ter variedades temáticas em atividades no local. Acredito que a gente teve ali a festa da pamonha, aí depois pode fazer outras festas também misturada à cultura do milho, por exemplo, outro tipo de gastronomia, apresentações culturais. E tendo um pátio adequado para que essa estrutura fique permanente ou básica, pelo menos a parte de infraestrutura básica permanente, pode-se fazer parcerias com os comerciantes para que esse local tenha uma manutenção, uma zeladoria mínima, por exemplo, um conjunto de banheiros. Ali no meio da estrada é um espaço necessário para isso. É muito usado aquela estrada para ir para o Manso, para ir para a Chapada, para ir para outras regiões daquele trecho. E aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, já é um pouco comum ter aqueles serviço ao condutor, né, ao SAC, serviço de apoio ao condutor. Em outros municípios, outros estados, às vezes você tem isso com mais frequência. E entre Cuiabá e Chapada, se você precisar ir no banheiro ou alguma atividade desse tipo, praticamente não tem. Então, ter uma estrutura ali com um ponto turístico de apoio e tudo mais, eu acho que vai dar uma valorizada local. Vamos fazer o cálculo de orçamento, ver quanto vai custar, fazer um bom projeto e tentar deixar pronto para que no próximo ano a gente tenha esse espaço mais adequado para funcionar para esse evento. Também quero mandar um abraço aqui para a Roseli Pontes, lá do Quilombo, e para o Joaquim Messias, do bairro Planalto. Obrigado pelo carinho de vocês também, pela companhia aqui nesta noite, viu? O prefeito, o período de chuvas, eu escutei hoje um engenheiro lá da Sinfra dizer que há 64 anos nunca se chovia tanto na capital de Mato Grosso como agora, não é? E eu queria saber se está tudo preparado lá, porque ninguém sabe, ainda que tenhamos a tecnologia para dizer que vai chover amanhã ou na semana que vem, o volume tem sido traiçoeiro. Muitas vezes a gente, não é que subestima, mas às vezes vem mais chuva e aí vem aquele dano todo, né? E dor de cabeça para a prefeitura. Olha, como é uma fora da curva histórica, como é uma densidade de volume de água fora da curva histórica, não tem como a gente ter uma previsibilidade de como será os próximos dias. A gente tem a previsão de chuva, mas a gente não tem a previsão de quantos milímetros de chuva, de qual é a densidade dessa chuva, quantas horas ela pode durar. E nisso a gente trabalha com uma expectativa de cuidados que podem aliviar essa tensão, como por exemplo a limpeza da boca de lobo, a limpeza de algumas áreas e a infraestrutura melhorada. Só que a gente precisa também do suporte da população. Senhor que gosta de andar pelas ruas, observe. Ande no centro da cidade, você vai ver a quantidade de lixo no chão. E eu não falo só o lixo descartado no chão que o transente, a pessoa por ali descarta, compra um produto ali em algum lugar e joga o papel no chão ou joga a latinha no chão. Eu falo do lixo dos comerciantes também. Veja a quantidade de saco de lixo empilhado aos postes, empilhado às placas, no CPA,
no centro histórico de Cuiabá, no CPA lá no bairro, nos bairros na cidade perto das áreas comerciais. E aí as pessoas deixam ao poste, encostada no poste, encostada na placa de trânsito, e elas deixam no chão. E aí quando vem a chuva, o primeiro passo que a chuva faz, ele leva aquele saco e leva até a boca de lobo, entupindo as saídas da boca de lobo, acarretando num problema de drenagem muito mais complicado. A gente tem limpado os grandes pontos, porque você tem na cidade as curvas de nível, você tem as demarcações de onde são os pontos mais comuns de inundação. A gente manda o equipamento, faz a limpeza, infelizmente, por causa do lixo, infelizmente. Agora, o que a gente quer fazer? Colocar cestos, como as bocas de lobo elas não são padronizadas aqui em Cuiabá, a gente vai ter que fazer cesto modulado a cada boca, criar cestos daqueles de grelha mesmo, de você instalar dentro, faz a limpeza, coloca o cesto. Chega o período de chuva, abre o tampão, vê como está, se tiver sujo, puxa, dá uma limpada já com o próprio cesto e volta o cesto no lugar para evitar um pior da situação. Eu sou mais radical, assim, opinião de um cidadão cuiabano. Se não mexer no bolso de quem comete esse tipo de infração, sujeira, né? Aquele lojista, o lojista, Bílio, que coloca aquele monte de papelão, de sacolas e tudo mais no pé do poste ali, ele sabe, conscientemente, ele sabe que aquilo lá vai provocar um dano bem maior quando vier a chuva. E quando vem chuva, vem para valer. Mas a gente precisa de instrumentos de fiscalização. Não dá para a gente ter uma pessoa ali o tempo todo fiscalizando cada loja. Tecnologia, põe câmeras. Por isso que a gente está colocando câmeras. As câmeras em parceria com o Vigia Mais, elas também servirão para dar um monitoramento desse cuidado ambiental que cada um tem com a cidade. Professor Lorenberg. Prefeito, o senhor falava na resposta anterior sobre a cultura, sobre a gastronomia, e o senhor falava, me veio à cabeça exatamente o centro da cidade. O centro da cidade sempre foi algo que fica longe, distante do prefeito, do vereador, e está perto, está na porta. E as pessoas não têm a atenção devida a esse centro histórico. Falou-se muito, prefeito, e o senhor sabe disso até mais do que eu, em fazer mais calçadões no centro da cidade, mas esbarra exatamente do interesse dos comerciantes. Como o senhor pensa em lidar e melhorar e revitalizar esse centro? Uma das coisas que a gente já está fazendo vai dar uma mudança de comportamento no centro. Só para o senhor ter ideia, como domingo o ônibus vai ser gratuito, aumenta-se as probabilidades das pessoas do bairro, por exemplo, aos domingos vir para o centro. Imagina que os comerciantes do centro agora têm a seguinte sacada. Bom, domingo o ônibus é gratuito. Eles vão criar promoções, atividades, eventos no centro no domingo para que a população venha do bairro ao centro usufruir o centro no domingo. O senhor pode ter preços mais vantajosos no domingo. A pessoa que gastaria R$20, R$30 de transporte público para sair com a família poderá ir ao centro, comer um sorvete, comprar uma roupa. Ela vai ter um poder de gastar no centro da cidade. Isso às vezes não acontecia. Porque um cara, junto com a esposa e 2 filhos, para vir no centro da cidade, gastava R$20 no domingo. O vale transporte dele, mas das crianças e da esposa. E na maioria das vezes, esse cara ele tem o vale transporte de trabalhador, que era apenas o direito dele ir e vir ao trabalho. O domingo nunca foi contemplado no vale transporte, a não ser que ele trabalhasse no domingo. Então, diante da situação, já cria-se uma expectativa de rotina diferenciada. Você consegue levar, por exemplo, a família toda para usufruir do mercado do porto, usufruir do aquário, dando uma nova vida ao porto, dando uma nova vida ao centro. O senhor viu o que a gente está fazendo no porto? A gente está mudando a história do porto de Cuiabá. O porto sempre foi um lugar largado. Quando a gente coloca o aquário de graça, porque eles queriam cobrar, mas quando a gente coloca o aquário de graça, a gente abre espaço para que a população possa ocupar aquele espaço. E a gente está trazendo outras atividades, estimulando outras atividades, fechando o uso irregular de áreas comerciais que não são apropriadas para aquele local e está organizando para que aquilo seja um ambiente mais familiar, um ambiente mais adequado para o convívio social.
E a mesma coisa vai acontecer naturalmente com o centro. O centro, ele tem projetos fantásticos de revitalização do Morro da Luz, de melhoria, estamos conversando com a Energisa para trabalhar essa questão de rebaixamento de fios. Estou até aplicando multas já na Energisa, por causa que ela que é responsável desses fios pendurados nos postes, então o nosso setor de fiscalização já está fiscalizando e denunciando esses fios pendurados. Então essas práticas, elas vão alterando o comportamento. E a tendência é melhorar. Caminhando para o final aqui do programa, eu quero fazer um bate-bola aqui com o Abílio. Você está feliz, contente, 100% contente com o seu secretariado? É uma pergunta difícil, porque tem gente que acha que não, ou que sim, mas eu queria saber de você, como é que está a performance dos seus secretários no staff desses 4 meses aí? Está tudo certinho, tudo tranquilo? Primeiro, eu sou uma pessoa muito pragmática. Se eu não estiver contente, eu troco. Eu não tenho problema com isso. Então, sinal que está tudo bem. Eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver dificuldade, eu chamo, eu dou oportunidade, peço para alterar comportamento. Se não alterar comportamento, eu troco. Eu não tenho problema com isso. Relação com a Câmara Municipal. Então, se eles estão lá, é porque eles estão correspondendo. Agora, claro que alguns secretários serão mais cobrados que outros. Imagina, hoje eu vejo que a Lúcia é muito atacada em alguns veículos e por alguns vereadores. Mas também ela tem a pasta mais difícil de gerir. 1,5 bilhão na saúde, muitos servidores, muitos problemas históricos, e ela em 4 meses não vai conseguir dominar uma pasta como aquela e resolver esses problemas da simplicidade. Não são problemas solucionáveis da noite para o dia ou num estralo. São problemas difíceis, comportamentais, de cultura. Só para você ter ideia, eu estive na UPA esses dias e o médico está receitando um remédio chamado dipirona. Todo mundo usa, sabe que remédio que é esse. Aí o médico receitou lá, comprimido, dipirona comprimido. Aí o paciente pega a receita do médico ali e vai até a farmácia da UPA. Aí chega lá, o farmacêutico fala, não tem dipirona comprimido. E a pessoa chega e fala, vai para casa falando, não tem dipirona. A UPA, olha o jeito que está a UPA, não tem nem dipirona. Mas tinha dipirona gotas. O mesmo remédio, em vez de comprimido, em gota. Custava o médico deixar na receita dipirona, comprimido ou gotas. Custava o farmacêutico, ao dispensar o medicamento, ele dizer que não tem comprimido, mas tem gota, e a cada 20 gotas você tem o equivalente a um comprimido. Se você for numa farmácia privada, lá na farmácia privada, o farmacêutico ele vai falar, o comprimido que o médico falou não tem um genérico, tem gotas, e o cara quer te auxiliar a levar. Agora, numa UPA, por exemplo, que deveríamos ter esse pensamento, os caras dão um não com o remédio lá. Okay. E aí depois se perde o remédio que deveria ser dispensado por uma questão comportamental ou cultural. E outra questão, muitas das vezes eu chego numa unidade de saúde e a unidade começa o atendimento a ser mais rápido, atendendo, as coisas fluírem e tudo mais. Mas tem uma necessidade de só funcionar quando eu estou lá, ou de funcionar melhor quando eu estou lá? Nenhuma necessidade. Okay. É questão de comportamento cultural que nós temos que aperfeiçoar. Lorenberg, fica com um cara de pidão aí, faz aquela curtinha que você precisa, que eu tenho mais 2 minutinhos aqui para ele responder aqui. Pô, eu chego atrasado, você quer me mandar embora? O Lorenberg, pois é, não sou eu, Você sabe que eu não estou dando entrevista para ninguém ainda, e eu estou quebrando a exceção aqui, você já está me mandando embora, vamos ficar mais uns 20 minutos aqui, pô. Eu estou pedindo emprego lá na outra televisão. Lá nada, o Dorileu está preocupado com a federação lá, não está nem preocupado aqui. Ó, intervalo. Lorenberg, é a última pergunta. Eu vou repetir uma pergunta que o Paulo fez, prefeito. Então já respondi, está tudo certo. O senhor não respondeu ainda a relação da prefeitura e do prefeito com a Câmara de Vereadores. De Antônio Carlos Silva, 1 minuto e meio para a sua resposta. Não, a relação está boa, a gente tem nossos projetos aprovados na Câmara, temos respeitado a oposição também, que é um devido papel que a Câmara tem que ter, alguns dos parlamentares. Eu acho que a relação está excelente, tem que agradecer a nossa base, os vereadores que estão com a gente, com compromisso para que a gente consiga avançar na sociedade, e aqueles também que estão criticando, eles criticam também para o bem, porque a crítica deles também são plausíveis para a gente solucionar os problemas. Aquela sua voltinha que você deu lá em Brasília, com o Pires na mão, já surtiu efeito? Ou seja, emendas para Cuiabá
Nossa bancada já se manifestou, já garantiu? Como é que está isso? Já a gente está esperando ser pago. A partir do momento que é pago, a gente divulga o autor da emenda. Porque senão você divulga agora e depois não é pago Não vem, e o dinheiro não vem e fica como se tivesse vindo. Exatamente. E a população fica cobrando. Cadê a emenda do deputado? O Que ele Ayrton falou teve que aqui. mandou e tal. O Ayrton teve aqui, disse que eu consegui um recurso lá para a casa do autista. Ele conseguiu 6 milhões de reais de emenda. Agora estamos aguardando que seja pago esses 6 milhões de reais para que a gente possa aplicar lá. Eu mesmo mandei das minhas 40 e poucos milhões de reais de emenda para a saúde. Só que eu também só vou comemorar na hora que tiver pago. Vai que o Abílio não resolve não mandar também. Não é que eu, é porque é o governo eu federal, sei. né? A emenda a gente só define a Não, eu estou destinação. só dando uma... O professor, vamos ter que encerrar o programa, não tem mais tempo. encerra Obrigado não, pô. de verdade. Abílio Brunino, um abraço lá. Abílio, também conhecido como pai da dupla Sebastiana, dupla sertaneja que tem aí. O Sebastian e a Ana, que são os filhinhos dele. E logo vão estar cantando aí na... Obrigado por ter vindo. Esse espaço continua posto para bem informar tanto a você como a Lúcia Helena, que já veio aqui, a Radassa, nossa querida secretária da Mulher, já esteve aqui, os demais também que quiserem vir aqui, o espaço, porque quem ganha com a informação é o nosso telespectador. Traz a Ana Carla aqui, pô. Ana Carla é minha amicíssima. Se ela topar vir, a gente vem aqui para trocar umas ideias aqui, falar da época das nossas jornadas aí nas redações, né, Aninha? Fala, quais os desafios de conversar com a imprensa quando o próprio prefeito posta na rede social sem avisar ela? Ave Maria, ele fura todo mundo, né? Aí fica pouco cara de bobo. Obrigado, viu? Obrigado. De verdade, parabéns pelo seu trabalho, pelos saltos mortais das piscinas, pela aproximação com a juventude. É a parte lúdica que dá resultado, porque isso aproxima. Você quer esconder do Abílio, você vai lá na prefeitura. Não acha? Ele está na rua, sempre, o tempo todo, não é? Quem me dera fosse assim. Mas é não. 90% dentro da prefeitura. Não, mas eu já fui lá umas 4 fora, vezes. Só que eu só posto os 10% que estou fora. Ah, então é por isso. Então. Mas 90% do tempo é lendo papel, reunindo com gente, conversando com o pessoal do administrativo, atendendo pessoas de fora. Okay. Eu passo mais de 10 horas lendo lá dentro. É puxado. Pede aumento lá, porque senão... Quero não, pô, quero não. Lorenberg, a gente se encontra amanhã? Até amanhã. Aninha Carla, obrigado. Ana Carla Costa, todo mundo gosta. Obrigado, minha querida amiga, o Marcos, que está ali também, que dá assessoria lá também, e a toda a turma lá, a vice-prefeita, a Samanta, que já esteve conosco também aqui. Enfim, logo a gente vai estar perturbando para que ele volte aqui. Amanhã, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Sérgio Ricardo, que hoje elogiou a Abílio por causa do ônibus aos domingos, né? Escutei lá ele falando lá. Tomara que isso reverbere para os outros municípios, disse ele. Vai estar conosco o Sérgio Ricardo amanhã às 19h30 ao vivo no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.